O exército ele vai bem calmo, bem tranquilo, como você falou, o próprio General Vilas Boas, ele é bastante contido. Veja bem, ele é o que segura o rojão, porque na verdade as Forças Armadas, elas não são treinadas para prender, elas são treinadas para derrubar. Ou seja, elas vão para matar, né? Porque é guerra. Guerra você não faz com troca de presentes, você faz com a força, a demonstração da força e o uso da força. Então, quer dizer, o general sabe disso. E ele sabe que nós não temos um povo bélico, né? O nosso povo é um povo relativamente pacato. É metido, mas é pacato, né? O nosso povo é um povo assim que não está voltado para as armas, né? Não é um povo de guerra, não é um povo de luta, é um povo aí, de vez em quando faz arruaça, esse tipo de coisa, é um povinho. E tanto que nós, se alguém soltar uma bomba, dado o nosso despreparo, é claro que muita gente inocente morre em volta, porque a gente não tem preparo nem para um atentado à bomba. Né? Quando alguém, Deus o livre, grita no meio da rua fogo, puxa vida, o povo entra em polvorosa. Então, e o general Vilas Boas sabe disso, e por saber disso, ele contém as forças. Tanto que até agora ele. É ele que é o fiel da balança, é ele que está segurando o rojão ali. Só que se ele, porventura, não sair do hospital, parece que ele até teve alta, já saiu uma matéria no informativo do Exército, de que ele teve alta ainda hoje. Então, quer dizer, ele já está em casa, tal, parece que não era nada de muito grave, assim, apesar de que o quadro dele é bastante grave, mas não era nada de muito grave, então ele, em tese, ele volta às atividades normais amanhã. Só que tem um detalhe muito importante, ele está com 66 anos, uma doença degenerativa muito séria, e ele, consequentemente, ele realmente já está às portas de largar o batente. Ele só não está largando o batente porque ele está vendo, ele está tentando resolver o problema sem guerra. E ele sabe que se ele sair e assumir o Heleno, assumir o Mourão, assumir o, sei lá, o Pujol, ou o Mioto, ou assumir o Luna, algum desses generais aí, o Lula não tanto, mas alguns desses generais aí, eles vão fazer vai haver aí o circo pega fogo. Aí o circo pega fogo porque esses caras estão brincando com coisa quente, eles estão brincando com coisa séria. As nossas forças armadas, elas não são e não serão vermelhas de jeito nenhum. Elas primam pela ética, pela disciplina, pelos valores morais e, em especial, pela hierarquia. E a hierarquia só é constituída, no nosso caso, dentro desses preceitos éticos morais da cultura judaico-cristã. Então, quer dizer, ele tem as nossas forças armadas estão preparadas para derrotar qualquer inimigo dessa linha vermelha, né? É claro que nós, além de tudo, ainda temos aí o apoio de Israel e temos o apoio dos Estados Unidos, porque, felizmente ou infelizmente, para muitos, né? Infelizmente para muitos, as nossas forças armadas são a 14ª melhor do mundo e nós temos o apoio de dois grandes exércitos. É claro que temos também como inimigos alguns grandes, a China, a Rússia, que são grandes exércitos também. Então, quer dizer, não dá para simplesmente menosprezar o inimigo. E o exército, ele não, as forças armadas, elas não menosprezam o inimigo. Outra coisa que vem a calhar é que dia 1º de maio, está aí, e dia 1º de maio vai acontecer assim uma série de comemorações Brasil afora por conta do Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho lembra um pouco essa história aí dos vermelhos, né, dos comunistas, porque até o Partido dos Trabalhadores, apesar de que o partido de Hitler também era o Partido dos Trabalhadores, né?
E, de qualquer forma, mas eles se apropriaram da ideia dos trabalhadores, mesmo ninguém no PT seja um trabalhador de fato, né? A grande maioria do PT é tudo vagabundo. Não tem trabalhador ali no PT. Tem trabalhador porque o povo brasileiro é um povo trabalhador. Mas no PT especificamente, genuíno, Zé Dirceu, Tarso Genro, Luciana Genro, Manuela Dávila, é, Paulo Pimenta, que você citou muito bem, o Paulo Pimenta é um canalha, né? O Stedley, o Boulos. Veja, só tem picareta, pilantra, safado, sem vergonha, Lindbergh Faria, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, só vagabundo. Vagabundo e ladrão do dinheiro público. Quer dizer, não tem um que preste. Não tem um que preste. Infelizmente, isso é o que predomina nessa caterva de vagabundo. Agora, eles devem se apropriar do dia 1º de maio com o objetivo de tumultuar o Brasil. Um dos planos, inclusive, da esquerda, aparentemente, claro que eu não tenho prova nenhuma sobre isso, mas aparentemente é justamente tentar tirar o Lula à força do presídio, da Polícia Federal. Eu creio que o próprio Sérgio Moro já está providenciando a transferência do Lula para algum presídio próximo, sei lá, talvez aqui, o Piraquara, aqui em Curitiba, alguma coisa assim, uma colônia penal, ou talvez até um presídio dentro de um quartel do Exército, alguma coisa parecida. Porque, na verdade, pode tumultuar muito a cidade, porque a cidade de Curitiba é uma cidade muito pequena, ela tem quase 2 milhões de habitantes, mas ela é uma cidade muito pequena, então qualquer coisa tira o povo da rotina, porque ela é uma cidade muito pequena geograficamente falando. Então, o Sérgio Moro e as forças né, que estão ajudando a ele, possivelmente estão pensando nisso, numa forma de tirar esse foco. E por isso que talvez o Exército esteja fazendo essa movimentação no Brasil inteiro. Quer dizer, especificamente em Brasília e Curitiba. Eu não vi outras movimentações em outros lugares, mas também não duvido que haja, porque o movimento de 1º de maio, sempre, todo ano, é um movimento relativamente grande, né? Todo mundo aí aproveita para fazer uma rocinha e tal, então deve pintar alguma coisa aí. E além disso, a Gleisi Hoffmann tentou aquela brincadeira de mandar aquele recado pela Al Jazeera ao mundo árabe, porque nós temos aqui muitos árabes e são pessoas que assistem a Al Jazeera, aqui mesmo no Brasil. Então, na verdade, ela não queria mandar um recado lá no mundo árabe, não. Era um recado para os árabes do mundo. Por exemplo, árabes aí na Tríplice Fronteira, árabes aqui no Paraná, que está cheio, e no Brasil, de toda forma, está cheio de árabe. E alguns árabes que não são, porque o povo árabe em si, ele não é um povo ruim, mas nós temos muitos fundamentalistas nesse meio, né? E muitos fundamentalistas que inclusive moram aqui em Curitiba. Aqui no Paraná tem muito fundamentalista que mora aqui. Inclusive tinha um cara aqui que foi pego faz um tempo atrás aí, que ele era membro da Al-Qaeda e morava aqui em Curitiba. Então, quer dizer, nós temos muitos membros da comunidade árabe fundamentalistas que estão por aqui. E o recado que a Gleisi mandou foi justamente para esse povo. E esse povo está, de certa forma, mobilizado para uma eventual tentativa deles vai ser tirar o Lula de dentro da sede da Polícia Federal ou de onde ele estiver preso. Só que eu creio que aí existem várias coisas que estão em jogo. Por exemplo, para o próprio Lula, para a segurança do próprio Lula, é melhor que ele continue preso, porque esse povo dele vai tirar ele de lá, mas vai matar ele para fazer dele um herói, que o objetivo deles
Na verdade, o Lula para eles não serve para mais nada, a não ser morto. Como morto, ele serve como herói. Sem ser morto, ele não serve nem para bandeira. Porque ele não serve para mais nada. Ninguém mais vai eleger esse cara nem para síndico de prédio. Não adianta. E mesmo porque o exército está pela tampa. Se esse cara sair candidato, meu Deus do céu, isto aqui vai virar o caldeirão do diabo. O Brasil vira o caldeirão do diabo da noite para o dia, porque vai ter fogo de tudo quanto é lado, inclusive da própria esquerda, principalmente da própria esquerda, porque a própria esquerda vai tentar tumultuar. Não porque eles amem o Lula, não é essa a questão. O problema da esquerda não é o Lula. O problema da esquerda é que o Lula pode, se abrir a boca, ele pode detonar o Foro de São Paulo. Ele detona o Foro de São Paulo, ele detona o Ursal, ele detona o Unasul, ele detona alguns países que estão ligados diretamente a ele, principalmente alguns países que receberam dinheiro dele, assim como alguns países árabes, inclusive. Quer dizer, então não é só aqui no Brasil, não. Ele tem os laços do Lula, são os braços do Lula, né? Os tentáculos desse polvo, desse molusco, atingem vários países no mundo, como atingiram com sua roubalheira e atingem em caso de que ele queira fazer uma delação premiada, e que é o que possivelmente iria acontecer caso esses três do STF não fizessem essa baderninha que fizeram lá, transferindo algumas desses testemunhos que foram dados pela delação premiada da Odebrecht, e transferindo para São Paulo, que na verdade estava tudo na mão do Moro. O Moro, por sua vez, é claro, aliás, o Moro não, as forças que estão favoráveis ao Moro não estão nem um pouco satisfeitas, já chamaram os ministros do STF de canalhas, isso na mídia. Então, quer dizer, a guerra está declarada, a justiça não volta mais a se unir, não adianta. A estabilidade que o general Vilas Boas vivia dizendo que os três poderes estavam em conformidade, estavam funcionando adequadamente, todo mundo já sabe que não está mais. Quer dizer, até nunca esteve, mas até bem poucos dias atrás ainda dava para fazer de conta. Dava para brincar de fazer de conta. Agora está escancarado que não existe mais nada disso. Gilmar Mendes xinga o Bretas, xinga o Moro, xinga o Dallagnol, xinga todo mundo, xinga outros membros de outros, até do próprio TRF4, e acha que é gente. O outro lá levanta e grita. Marco Aurélio Melo grita. Por quê? Porque a filhinha dele foi nomeada desembargadora há uns anos atrás, e ele deve até as calças para a esquerda, porque foi a esquerda que nomeou a filhinha dele desembargadora. O ministro, esse é o Marco Aurélio Mello, daí tem aquele outro ministro que também levou vantagem nesse sentido, que a filha dele também foi nomeada desembargadora, não lembro agora o nome dele, mas é um outro ministro do STF. E por aí vai, quer dizer, não tem ninguém ali que preste, não tem. Eu acho que, digamos assim, talvez a Carmen Lúcia ela esteja um pouco contida, mas ela está contida e ao mesmo tempo com medo, porque na verdade eles têm o rabo da Carmen Lúcia muito bem preso, e se a Carmen Lúcia pisar fora do pinico, eles entregam ela, e é capaz até da própria esquerda matar ela, porque o objetivo deles é matar, como eles mataram lá no Rio de Janeiro a Marielle, e queriam jogar o cadáver no colo dos militares. Então isso vai acontecer muito daqui para frente. Vão começar a matar amigos deles e jogar o cadáver como se fossem os militares que estivessem matando. Quer dizer, na verdade, para quê? Para que eles ganhem na mídia internacional digamos, uma manchete, dizendo que os militares no Brasil estão matando os seus parceiros. Não é nada disso. O que vai acontecer é exatamente o contrário. Eles vão matar os próprios parceiros deles, como eles fizeram final da década de 70, começo da década de 80 ali,
que eles mataram muitos amigos deles para jogar o cadáver no colo dos militares. E isso a história não conta. Por quê? Porque a história está sendo contada justamente por essa cambada de vermelho, filho de uma égua que está aí. Que, na verdade, eles deveriam até se conter um pouco, porque eles vão acabar arrumando para a cabeça. A briga vai ser grande, é briga de foice e é briga de cachorro grande. Um grande abraço. Bem, como você mesma disse, você nasceu em 64, então veja bem, naturalmente que você viu como funciona de fato, como funcionam de fato as coisas sob um regime comunista, militar. O regime militar, ele tem características muito próprias. Por exemplo, você é testemunha, como eu sou, de que o regime militar nunca foi comunista, muito pelo contrário disso, ele é conservador e ele segue uma linha à direita, ou seja, pela democracia. Esses dias eu vi uma entrevista do general Vilas Boas, onde perguntava o traste do entrevistador para ele, sobre, tipo assim, citava para o general Vilas Boas que o Brasil vive um regime democrático desde 85 para cá. Bom, isso é mentira. O Brasil vive um regime democrático desde 1964. Desde 31 de março de 64, nós começamos a viver um regime democrático. O único detalhe é que durante o regime democrático tivemos que ter uns momentos de dureza no regime para que os comunistas não fizessem a limpa no país como eles já previam antes de 64 e durante 64 e estão agora. Hoje sim, o regime é comunista. Faz tempo que nós já estamos vivendo um regime comunista. A prova disso é que você pode ver quem manda no país. Quem manda no país são as quadrilhas e seus quadrilheiros. Por exemplo, o PT, através do Lula genuíno, José Dirceu e essa corja toda. Né? O PMDB, através do Temer, do Eduardo Cunha e Caterva, Gidel, aquela caterva toda lá. Daí tem as repúblicas, por exemplo, do Maranhão, através do Sarney, a república do Ceará, através daquele traste do Ciro Gomes, ou seja, nós vivemos um regime ditatorial na linha comunista, na linha comuno-cubana. Tá? Então, veja, acontece o seguinte: os militares, eles não podem simplesmente intervir naquilo que o povo está aceitando. Então, o que acontece? Como eles vêm só cuidando ali para que, por exemplo, eles cuidaram para que os comunistas não declarassem ao mundo que o Brasil já era comunista. Então, os comunistas estão no poder, mas o Brasil ainda vive um regime democrático. Ainda que seja só pro forma, é que nem aquela história de casamento, né? Tem muito casamento que ele é só pro forma. Então, ainda que seja só pro forma, mas é um regime democrático. Eles rasgaram a Constituição, mas é um regime democrático. Outra coisa que você observa muito claramente é que os militares, eles não costumam falar. Então, quando você diz, por exemplo, que você não vê movimentação de militares, eu acho isso perfeitamente normal. E acho até eu acho que isso prova mais que eles estão ativos do que se eles estivessem se movimentando muito. Porque, veja bem, o que acontece? Os militares, as Forças Armadas, o apelido deles é o Grande Mudo, ou seja, eles não falam. Você pode ver que você dificilmente vê uma matéria no jornal que o Exército está dando um recado para a nação, as Forças Armadas, não tem. Por que não tem? Porque eles não precisam disso. Quando eles falam com a nação, eles falam diretamente, eles falam olhando nos olhos, eles já falam, então é corpo a corpo, eles vão para as ruas, eles falam nas ruas. Quando eles têm que dar um recado, eles vão diretamente, olham no olho e falam direto para a pessoa. Então, por exemplo, quando o Mourão
em setembro de 2017, foi até aquela casa maçônica em Brasília e deu aquele recado à nação, dizendo que se o judiciário não desse conta do país, eles, os militares, dariam, e seria de uma forma muito dolorosa, muito dura, muito rígida, muito ríspida. Muito bem, naquele momento, o Exército já tinha dado o aval para que aquele general que era da ativa, o Mourão estava na ativa, que eles sabiam que eles iam queimar um general, eles sabiam que eles iam ter que pôr o general na reserva, tá? Mas eles colocaram o general ali, tipo, vamos fritar você, por quê? Porque eles sabem que a hora que eles quiserem, eles trazem o Mourão de volta para ativa, se eles quiserem. Se eles não quiserem também não tem problema, porque o Mourão já estava querendo se aposentar. Então, eles colocaram o Mourão ali e disseram, pode dizer. E o Mourão disse o quê? Disse que aquilo já estava acontecendo. Só que o povo não entende. Por quê? Porque o Exército age na surdina, ele age em silêncio. Ele não fica gritando, olha, nós chegamos, agora nós vamos tomar conta. Não, eles vão tomando, como diz aquele ditado antigo, né, que o mineirinho ele come pelas beiradas. Então, o Exército ele come pelas beiradas, ele vai pegando, ele determina, ele faz isso, ele faz aquilo, você faça assim, você faça assado. Lembre do recado que o general Vilas Boas deu via Twitter para a nação no dia 3 de abril, quando eles iam votar aquela coisa da segunda instância. O general Vilas Boas foi lá e pôs uma mensagem no Twitter. Foi uma mensagem singela, em outros tempos, se não tivesse tão conturbada a nação, aquilo ali passaria desapercebido. Aquilo ali só teve uma repercussão, porque como o momento brasileiro político era muito conturbado, então eles entenderam o recado e eles viram, opa, o Exército está de olho sim. Então o que aconteceu? Alguns ministros do STF foram, que eles iam dar o voto favorável à extinção da prisão em segunda instância. Só que daí, como eles viram que o general Vilas Boas falou aquilo, eles, opa, se a gente fizer isso, o general vai botar os homens na rua, e vai mesmo. Bom, muito bem, daí eles resolveram, alguns, a Rosa Weber, né, resolveram votar contrários à lei da segunda instância lá, contrários a que fosse extinta a lei de segunda instância. Então, ou seja, daí favoreceu a prisão do Lula, que era o que o Brasil inteiro estava esperando. Não porque nós queiramos vê-lo preso, ninguém quer ver o Lula preso. Nós queremos é que a justiça seja feita, é somente isso. Aliás, se para a justiça for feita, Lula tenha que ser morto, então que matem de uma vez. É isso que o Brasil quer. O Brasil quer justiça. Por quê? Porque esse cara é canalha, ladrão, é safado, é sem vergonha, líder de quadrilha. Ele, Maria do Rosário, toda aquela caterva, que inclusive tem muitos aí do Rio Grande do Sul. Tarso Genro, a Manuela Dávila, a Luciana Genro, essa cambada de vagabundo, tem um monte aqui do Paraná, que é a Gleisi Hoffmann, o Requião, o Paulo Bernardo, aquele canalha que era assessor da Dilma e da Gleisi Hoffmann, que era pedófilo, o Gaevski. Então tudo isso nós temos que ver como. Ou presos, se assim a justiça quiser, ou se tiver pena de morte, então que vai para a cadeira elétrica, não tem problema nenhum. O Brasil não está preocupado com quem vai morrer. O Brasil está preocupado que nosso país funcione. E o nosso país virou bagunça. Então, essa é a questão que nós queremos. E daí, como você vê, então, o Exército andando em silêncio, pode ter certeza, isso mostra mais que ele está de fato ativo. Então, nós vimos ali, quando eles se manifestaram, né, e 3 de abril, daí favoreceu a prisão do canalha Mor. Agora, como eles viram que o Exército meio que, digamos assim, é como se eles entendessem que, na verdade, aquele recado não era nada, era só uma comemoração para aquele momento ali, que era logo depois de 31 de março, tal. Então, o general Vilas Boas podia estar falando qualquer coisinha que não tivesse nada a ver com a lei da segunda instância. E daí eles ficaram desavergonhados, até porque o Gilmar Mendes andou falando umas besteiras, até em rede nacional,
e besteira, inclusive, colocando o nome do general Vilas Boas em evidência. Só que eles perceberam que ninguém se manifestou, nem o general Vilas Boas, nem o Mourão, nem o Mioto, nem o general... bom, os outros generais, não lembro agora o nome deles, mas nenhum dos generais se manifestaram. E aí o que eles fizeram? Eles perderam a vergonha. Porque o Gilmar Mendes, ele é o mais... Ele me parece ser assim, meio que o... Sabe, tipo... O cara que mais está encalacrado nesse rolo é o Gilmar Mendes. E ele sabe que se cair o Lula e se cair outras pessoas aí, ele pode ir junto. Então ele desavergonhou. E ele está lutando a favor de que o comunismo se instaure de uma vez. Muito bem, até aí não tem problema nenhum. Nós vamos ver isso daí acontecer, porque é assim que eles querem. Agora, é assim que os militares querem também. Por quê? Porque é necessário que escancare de uma vez por todas tudo o que tem que ser escancarado, para que quando os militares saiam, eles realmente, ao prender um cara, eles não vão ter, ninguém vai ter dúvida, nem na política nacional, nem na política internacional, de que aquele cara está sendo preso por motivos certos, sabidos, com endereço, etc. Então, não tenha dúvida, não se preocupe com relação se eles estão se movimentando, não estão se movimentando. Na verdade, é muito bom que assim esteja. Tá? E outra coisa, note, você está falando de uma cidade como Santa Maria. Santa Maria é uma cidade que é digamos, é um polo, inclusive um dos maiores regimentos estão aí, né, por causa da fronteira, tal. Então, essa região aí, ela é muito cuidada por causa da fronteira. Então não tenha dúvida, os militares estão muito atentos. Nós temos apenas 300 mil homens no exército, é muito pouco. 300 mil homens representa aí perto de 1% da população brasileira. Agora, é claro, daí tem mais umas forças, dá para reunir mais um pouquinho de gente, mas de qualquer forma é muito pouco o nosso contingente. Tá? Agora, de qualquer forma, o que os comunistas não esperam é justamente essa estratégia militar que nós temos, que é valorosíssima. Você veja o jeito como os nossos militares agem. Eles agem com muita cautela, eles têm muito acertado o lance de cada um. Tão acertado é que se veja, a Lava Jato está funcionando, graças a quem? Não é graças ao Moro. O Moro é apenas um homem sendo usado numa operação que está desarticulando toda a quadrilha, que tem por trás dele, inclusive, os militares. Ali tem o serviço secreto de informações e contra-informações do Exército, mas da alta linhagem do Exército. Não é o mesmo serviço secreto que servia ao Lula, que servia ao Temer, que serve ao Temer, não. É um serviço secreto interno, que ninguém conhece, ninguém nem sabia da existência. Aliás, ninguém sabe, a gente só suspeita. Por quê? Porque nós estamos vendo evidências, nós estamos vendo coisas que estão acontecendo e que ninguém nem sabe que está acontecendo. Então é isso. Então não se preocupe, seja sempre muito bem-vinda, que Deus te abençoe. E se precisar de alguma coisa, estou aí. Grande abraço. Seja sempre bem-vindo.